Vamos lá, vou explicar rapidinho aqui para vocês e depois vou tirar mais dúvidas. Bom, como a maioria às vezes ainda não viu isso aqui, vou explicar rapidinho. Quando vocês entram no Google, vocês vão escrever Portal de Empreendimentos Caixa. Tá? Escrever o Portal de Empreendimentos Caixa, vai aparecer aqui portal de empreendimentos.caixa.gov.br. Está pegando bem em cima. Vocês sempre tem que pegar o barra simulador. Tá? Se vocês não pegarem o barra simulador, ele vai pegar às vezes no C-Web, vai entrar no sistema do correspondente, algum outro sistema que vocês não vão conseguir estar acessando. Então sempre vai ter várias opções. Procura que está simulador, clicou lá, tem que aparecer essa página. Se não aparecer essa página, alguma coisa errada. Beleza? Volta e dá uma olhadinha no link, qual que é o certo. Quando vocês entrarem na primeira página, aqui vocês estão vendo, ó, primeira coisa, origem de recurso. O que é isso, origem de recurso? É de onde vem o dinheiro. Então, se você vai fazer um financiamento, ele tem que ter uma origem. Se vai ser FGTS, o dinheiro que você vai emprestar, se vai ser do FGTS, se vai ser da poupança, aonde vai ser? Aqui ele está mostrando para você onde que você vai utilizar. O nosso produto, ele é da poupança. Então você está pegando pelo SPPE, tá? O recurso vem pela poupança. Ah, mas eu não posso usar FGTS? Pode. Pode usar FGTS. Só que ele não é vinculado à utilização de FGTS, que geralmente aqui quem utiliza é o Minha Casa Minha Vida. Tá? São produtos distintos. Como a variação é maior, ele não se encaixa no Minha Casa Minha Vida, tá? Nosso produto não se encaixa no Minha Casa Minha Vida. Então aqui, mudei, coloquei já para SPPE. Preciso mudar mais alguma coisa? Não, procure. Deixa eu só dar um adendo. Esse negócio da Caixa também é legal. A gente entender o seguinte: o crédito da Caixa, com a taxa de juros do jeito que está, tem cada vez mais o pessoal está tirando o dinheiro da poupança, colocando em outros investimentos. O recurso da Caixa está cada vez mais escasso. Hoje os bancos eles estão buscando outras fontes de recurso. Hoje, nesse momento, a gente está em junho, julho, ainda está legal, mais ou menos legal da gente conseguir crédito. Daqui a 3 meses a Caixa ela começa a cortar os créditos e dificultar o acesso à maioria dos clientes. Ah, o cara tem um pequeno apontamento, não sei o que e tal. É o momento que a gente passou isso o ano passado, o ano retrasado basicamente. Na verdade, todo ano, né? Mesma coisa, chega no finalzinho do ano a Caixa vai reduzindo um pouquinho. Esse ano a gente, não é qualquer cliente que vai conseguir aprovar o cara hoje. O cliente tem que ter um score bom, tem que ter uma renda boa, tem que fazer todas as comprovações, senão ele não vai conseguir o crédito. Por quê? Porque nos últimos anos o recurso do SPPE está diminuindo cada vez mais e a Caixa aumentando a régua. Por quê? Porque eu quero bons mutuários. A Caixa quer bons mutuários, ela não quer colocar o dinheiro dela nisso. Então um adendo que eu acho legal colocar aí, que não é, nossa, eu quero comprar, eu vou comprar, não. Você tem que passar pela Caixa ainda. E se aprovar, bom. A Caixa pega 70% hoje do mercado nacional, basicamente. Né? O restante luta. Então tá dividido em vários bancos aí. Então ela vai ser um pouquinho mais criteriosa, sempre quando vai chegando mais final de ano, começa a limitar um pouquinho mais. Você vai ver que as assinaturas com o banco vão até começo de dezembro. Passou dia 10 de dezembro, se precisar assinar um cliente, dá um abraço para ele, fala, ó, janeiro eu te vejo, vai pelo dia 15, a partir do dia 15 volta, para 30 dias. E geralmente quando é processo de assinatura que exige, né, uma quantidade um pouquinho maior, isso a gente tenta antecipar um pouco mais, outubro para começo de novembro, porque final de novembro já começa a limitar também, tá? E aí nesse momento a Caixa faz o quê? Segura um pouquinho a torneirinha, tá? Por isso que a gente sempre fala que a parte do público que a gente está trabalhando aqui, para vocês, quem trabalha aqui com Minha Casa Minha Vida também? Os que trabalham na Minha Casa Minha Vida vai saber, vai poder me ajudar até para passar aqui para o pessoal. Quantos clientes vocês captam, mandam para provar? Quantas pastas de clientes, documentação vocês mandam para provar, para vocês fecharem uma venda? A minha média quando eu trabalhava na Minha Casa Minha Vida era 10. Era de 9 a 10. Por quê? 10 pastas, 10 clientes com documentação completa, 6, 7 tinha restrição. Certo? Nessa faixa. A população hoje tem na faixa de 70 a 78% de endividamento. Inclusive cartão de crédito. Inclusive cartão de crédito. Você pegou esses 7, desses 7, tem 3 que sobrou para você que você vai mandar para provar. Tá com o nome limpo. Rendinha certinha, você já filtrou e mandou esses 3 para provar.
Dos 3 condiciona 2, uma aprova 100%. Quanto que você vai fechar? Às vezes nem é esse que aprovou 100%. Às vezes o que condicionou um pouquinho, você tenta salvar esse fecha um pouquinho mais difícil. O cara que aprovou muito, às vezes ele olha com a cara que acha que é fácil e acaba deixando de comprar e vai procurar em outro mercado. Na hora que ele vê, já não tem mais condição. O imóvel já aumentou, ele volta de novo para ver essa condição e aí vai. Então é um fluxo que você trabalha para captar 100 clientes, faz 10 passos e fecha uma venda. O público que a gente está trabalhando é bem diferente, certo? A caixa é a mesma coisa. Quanto menor a renda, menor o público, ela limita mais. Quanto maior a renda, maior o público, ela vai liberando um pouquinho mais. Mesmo assim, o empresário não é fácil não. Tá? A gente tem que entender o quê? Como mostrar para o cara que isso é fácil. Porque o mesmo cara do Minha Casa Minha Vida, que é o cara que é CLT, ganha 2.000, 2.500, às vezes a gente tem dificuldade. Como é que eu vou mostrar para o cara que ele vai comprar, um investidor que ele vai comprar? Né? Como ele vai comprovar renda, como é que ele vai conseguir comprar isso aqui? Bom, condição a gente já vai ver isso aqui. Renda e condições de documentação para aprovar, geralmente eu trabalho aqui de 20, no máximo 30 para um corretor novo. Captou 30 clientes, ele já tem uma venda. Ele não capta 100. Se o cara é um pouquinho mais experiente, de 15 a 20 ele já consegue fazer. E tem os sniper, né? Os sniper você vai ver que ele vai fazer 10 contatos e ele está fazendo uma venda. 10 contatinhos com uma venda direto. Então, fica um público um pouquinho mais seleto. Geralmente, já teve corretor falando para mim assim, mas quando sobe um pouquinho a régua da renda, eu não consigo achar cliente. Cara, achar cliente, vocês acham em qualquer lugar. É igual Minha Casa Minha Vida. A gente está numa avenida aqui, ó. Quantos comércios tem aqui? Quantos empresários tem nessa avenida aqui? Cara, tá cheio de empresário aqui, tá cheio de dono de empresa, loja pequena ou grande. O cara vai faturar quanto? Pelo menos aqui, uns 15, 20 mil reais. Pelo menos. O menorzinho que tem aqui, o Lava Jato do lado aqui, ó, fatura pra caramba. E todo dia 20, 30 carros lavando. Todo dia. Então você acha muito cliente para isso também. O formato de mostrar é renda de um cliente desse, geralmente imposto de renda para caixa ou Prolabore, tá? Duas condições boas que a gente vai trabalhar. O cara é empresário, ele está precisando comprovar renda, como é que a gente vai colocar a renda dele aqui? Pô, tem empresa? Tem. Fez um imposto? Fiz. Você vê que ele fez, mas não... salário. Não declarou aquele negócio legal. Vai ter que fazer um Prolabore. Um Prolabore, aprova, e aí quando ele for assinar com o banco, principalmente o auxiliar, ele fazer o Prolabore e deixar certinho, pagar o DAS, tá? E pagar a guia. Mas isso quando for assinar com o banco. Ele faz o Prolabore, faz na renda que a gente precisa, aprova o teto, quando for assinar com o banco, ele emite o Prolabore e paga a guia. Ele vai assinar tranquilo. Então é forma que vocês conseguem mostrar para o teu cliente que ele consegue comprar, tá? E investidor, quando a gente está mostrando para o investidor, pense o seguinte: você está pegando um cara, um morador que quer comprar, ele tem que pagar 10% de entrada numa unidade de 350 mil reais. Se você oferece uma condição de 3.500 reais, 3.600 reais, facilita pra caramba, né? E para o investidor, que ele queria pagar 100% à vista, aí você fala para ele assim, não paga à vista não. Como é que você vai falar para o cara não pagar à vista? Ele vai ouvir você? A maioria das vezes ele fala assim, pô, cara, eu não quero saber de juros, não quero financiar. Você fala de financiamento, dá 3 retornos na coluna do cara. Geralmente eu trago o cliente, primeiro eu dou o que ele quer pagar à vista, condição assim, sabe? Tá aqui, ó, mostra o que ele quer, dá o que ele quer. Depois você faz o quê? Mostra uma opçãozinha melhor. Ó, na condição que você está me mostrando, eu tenho uma opçãozinha melhor. Se eu te mostrar algo mais interessante, você está aberto a ouvir? Pô, geralmente você já está puxando o cara para ele ficar curioso. Ele vai falar para você que ele quer ouvir. E você vai mostrar para ele o crédito associativo. O cara que está financiando um imóvel de 350 mil reais, se ele der os 10% de entrada, ele vai financiar o restante aqui, 315 mil reais, né? Os outros 315 mil reais. Se ele fosse fazer um fluxo com a incorporadora, ele daria 10% de entrada, 36 parcelas de 778, balãozinhos, 6 balões semestrais de 7 mil reais arredondando, né? E lá em junho, estamos falando que aqui, ó, tem 244 mil, certo? Que é o saldo final. Corrigido pelo NCC, né? Isso, vamos chegar lá. Então, veja assim, esse parcelamento é 30% do imóvel que ele está pagando. 30% do imóvel.
Aqueles 244 são esses outros 70%. Quando ele compra com a incorporadora, tudo que ele parcelar tem INCC, certo? Ele é corrigido até o saldo final. Até o saldo final. Isso não é novidade para ninguém, porque isso é desde quando começou a se vender imóvel no mundo, falando que é assim que funciona. É corrigida a inflação, certo? A inflação, a gente trabalha no período de obra aqui no Paraná e INCC, aqui em Curitiba, né? E INCC. Então, tudo que for parcelado e o saldo final, INCC, certo? Quando o cliente financia essa mesma unidade, se ele me pagar os 10%, se ele financiar esses outros 90%, não tem INCC. Congela e eles vão subir da obra. Não tem INCC. O que a gente quer dizer? Se o investidor vai comprar, olhando nesse fluxo que ele pensa, vou pagar INCC aqui, estou pagando inflação, quero pagar à vista por causa disso, o que você faz? Coloca 10%, tira o INCC, manda ele deixar o dinheiro na aplicação, pode ser que está 10,50, né? Está dando aí o 0,9, tem aplicaçãozinha para 0,9, 1%, acho um 0,9 ainda, né? Se o cara deixar 315 mil no banco, ele paga todo o juro de obra dele, paga mobília, paga muita coisa, está com patrimônio de 300 mil lá no banco ainda e comprou imóvel. Certo? É isso que nós vamos mostrar para o cliente. É isso que no final que eu mostrar a simulação, a gente vai mostrar como fica para o cliente, tá? Então entenda o seguinte, se o investidor for comprar ou o morador for comprar financiado, ele pode pagar os 10% e financiar os outros 315 do valor da unidade. Fecha os 350. Vamos pegar essa mesma unidade, 350 mil? Vamos aqui para o portal. Vamos lá. Já colocamos aqui a origem. Não muda mais nada aqui. Vamos direto aqui para avançar. Na segunda parte aqui, categoria de imóvel. Para imóvel em construção, sempre construção e aquisição de terreno, certo? Sempre é o último. Para todo imóvel em construção. O valor abaixo de 50 ali é SBPE. SBPE. Produto é SBPE. Produto é SBPE. O cliente se encaixar Minha Casa Minha Vida, o produto tem que se encaixar Minha Casa Minha Vida também. Tá? Aí o enquadramento do produto. Isso. Não adianta o imóvel ser abaixo de 350 mil, a gente vê assim, Minha Casa Minha Vida se encaixa até 350 mil. Tá, beleza? Não quer dizer que ele pode ser financiado pela Minha Casa Minha Vida. Por quê? Porque depende de outros fatores, como a variação do imóvel, depende também da quantidade de unidades no próprio produto, né? Que pode se encaixar. Geralmente, para encaixar na Minha Casa Minha Vida tem que ter 50%. Tá? Então aqui não se encaixa, porque a avaliação já está 400 mil, tá acima do valor de venda, e não se encaixaria 50% das unidades também na Minha Casa Minha Vida. Esse que é o fator ali decisor. Eu vou fazer aqui por 350 mil a simulação, tá? Não vou colocar a avaliação agora. Opa, para vocês entenderem como vai ser. Curitiba, vamos colocar a cidade onde vai ser. 350 mil. O que é uma renda legal hoje por imóvel de 350 mil? 12 mil, 11 mil. Para financiar 315, né? Vai diminuir menos financeiro. Acho que deve chegar ainda nos 290 e pouquinho ali. Não chega nos 300. Acho que 11 está chegando nos 308 para um pouquinho. Era bom um pouquinho acima. Vamos colocar no 11 ali, só para vocês entenderem. Depois eu reenquadro se precisar. Data de nascimento, vou colocar qualquer uma aqui. Se o cliente tiver mais que 70 anos, ele compra? Financiado? Compra até completar 80 anos de idade. Não? Tem que quitar em 10 anos, é o mínimo que a Caixa libera. A Caixa libera para o cliente que está no mínimo em 10 anos. Se ele já tem 70, ele não tem 10 anos para quitar mais. Ele não consegue crédito. Porque ele tem que quitar até 80 anos. Só que o mínimo de tempo para liberar crédito é 10 anos para quitar. Se ele não consegue nem 10 anos para fazer o financiamento, não libera crédito. No imóvel na planta, tem mais 36 meses de período de obra. Não importa se o imóvel vai entregar mês que vem. Se está na planta... Começa quando entrega as chaves. Se está na planta, o banco vai fazer o quê? 36 meses.
Então, indiferente do tempo de entrega, o banco considera 36 meses, não é que vai assinar com o cliente no período de obra. Então, o cliente para financiamento na planta, 67 anos acima não pega. Imóvel pronto, 70. Imóvel planta, acima de 67 não pega, porque tem 3 anos de obra mais 10 anos para quitar. Porque no período de obra, nesses 36 meses, ele não paga a parcela, certo? Ele não vai estar pagando a parcela do financiamento dele. Então, o período de obra não vai considerar também como quitação do imóvel. Isso que a gente tem que sempre analisar. Aqui no enquadramento, sempre quando vocês forem trabalhar com SDPE, imóvel em construção, nesse formato, ó, produção apoia a produção no caso, utilizem, eu gravo sempre o número, tá? Para ficar mais fácil, que é o 1976. Tá? Então fica mais fácil quando você grava o número que gravar o nome, porque você vai ver que o nome vai ter bastante algumas informações replicadas ali, então confunde um pouquinho mais. Grava lá que é o 1976. E aqui vocês conseguem saber se é parcela decrescente ou se é fixa. A saque é decrescente, começa geralmente a quase mais ou menos 1% do valor que ele financiar. Tá? E a price já é fixa, que começa na faixa de 0,75 mais ou menos do valor que ele financia. Vamos fazer aqui na saque. Qual que é o prazo que eu geralmente tenho que colocar aqui? 360, 420. Não, prazo de obra. A prazo de obra. 36. Prazo de construção aqui, o cronograma. Aqui eu sempre coloco, ó, semana passada a gente fez treinamento, o pessoal fala assim, coloca 18, seu prazo é 18, coloca 17. Aqui é sempre 36, tá? Por quê? Porque se o prazo está menor, você tem que mostrar para o cliente onde está a evolução do juro de obra. Se você coloca em menos quantidades, ali, coloca exemplo, paiol, vamos falar do paiol. Fecha a porta ali para nós, só para reduzir um pouquinho o barulho. Tá Se você coloca em 35... Oi? Tá quebrada a porta. Ah, não trocaram? Não vai... A gente tinha trocado hoje. Tá, beleza. Então vamos, continua, né? Então, se você faz em 18 meses, que nem o paiol, 17 por 18 meses, essa simulação, quando você veio aqui, ó, CET, setar a planilha, ele vai expandir e vai mostrar para vocês mais detalhado todas as informações. Aqui está os valores e condições, tá a taxa de juro, aqui embaixo está o juro de obra. Se eu tenho 18 meses, eu estou fazendo o quê? Em vez de fazer em 36, se eu colocar em 18, eu estou fazendo isso aqui, ó, espremidinho. E essa prestação não vai estar 61, depois 110, vai fazer o quê? Vai começar com 61 e já vai para uns 170, uns 280, 400, e o espaçamento em cada parcela, o valor vai ficar um pouquinho maior. Essa diferença de valores vai confundir um pouquinho o cliente e vai confundir vocês na hora de explicar para o cliente. O que eu sempre faço? Faz em 36. Por quê? Porque na hora que o cliente for assinar com o banco vai mostrar em 36. E o cliente vai saber o quê? Quanto que ele vai começar a pagar. Que nem no paiol, estamos em 30, fizemos em 36, mas no paiol a gente está em 17 meses. Como é que eu faço para saber qual que é o juro de obra atual lá? O atual você vai fazer o seguinte, vai pegar e contar 17 parcelas de trás para frente, para chegar na prestação atual, no tempo atual. Então se a gente pegar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ó, essa unidade já está próxima dos R$1.000 já. Já passou mais da metade no período, né, basicamente. Então ele já pagou isso aqui. Se o cliente assinar hoje no paiol, ele vai pagar isso aqui? Já foi. Ele começa pagando aqui já. Por isso que tem que fazer em 36, porque senão vocês vão passar para o cliente que vai começar com 61, 110 e não vai começar com 161, 110. Já vai começar aqui, ó, nos seus R$1.000, porque o período de obra já está nele. E na hora que ele assinar com o banco vai fazer todo o processo para chegar e já passar esse mesmo valor lá, dos R$124.000, 118 ou R$124.000 para a incorporadora. E aí o restante vai ser picadinho. Porque a incorporadora já gastou aquele dinheiro para construir. Porque se não foi vendida, ela teve que tirar dinheiro do caixa do mesmo jeito para construir. Então o banco vai fazer o quê?
Vai lá, vai analisar e fala assim, ah, então, vendeu essa unidade? Já assinou comigo? Assinou. Então você já gastou 118 mil. Então tá aqui, ó, 118 mil. Mês que vem eu vou fazer o quê? Vou pegar mais 6.215 lá, que é a primeira parcelinha, e aquele saldo final é sempre um acúmulo dos 6 mil mensal que está recebendo, e eu vou te depositar mais 6 mil, mas eu te deposito na seguinte condição. Lembra que o Cova falou que eu construía, ele construía, certo? E o banco me dava 5%, construía e me dava 5%? Ele me dá, ele me devolve. É essa a facilidade de ter a garantia de entrega, porque o banco não vai dar nada. O banco ele vai me devolver e ele só devolve se eu gastei. Se eu tirei do bolso, gastei, construí, ele vai medir a conta, ele vai medir a obra, ele vai ver se tudo foi gasto mesmo com isso. Por isso que tem garantia, porque eu já gastei com isso. Se eu atrasar um pouquinho, o que acontece? O banco vai, eu fico no calote, perco tudo que eu já gastei e aí vai outra incorporadora construir. Pô, cara, quebra a minha incorporadora, tá alienado com o banco, como é que eu vou fazer alguma coisa com isso? Eu aceitei isso. Então é muito melhor a incorporadora fazer o quê? Manter em dia ou antecipar, certo? Essa é a facilidade. Aqui para nós, hoje o projeto do Novo Prado Araucárias, estamos em 35 meses. Então tá aqui, ó, o juro de obra, certo? Estamos assinando já com o banco? Começamos agora, faz 20 dias lançar. Tem mais de 30 vendo aí. Em 20 dias. Estamos vendo que esse fluxo a gente vai assinar daqui uns 4, 5 meses, assim que assinar, aí o cliente começa a pagar o juro de obra, tá? Aqui vocês vão ter as condições de crédito, ó, a unidade de 350 mil, vocês vão ver que aqui vai ter a liberação, 11 mil reais, não liberou os 315. Tem que ser uns 11,5 para 12, para pegar a unidade de 350 mil ali e pagar 10% de entrada. Se o cara for comprar um imóvel com 1%, que é a condição que eu vou mostrar depois para vocês, ele vai precisar de uma renda um pouquinho maior. Vai precisar chegar uns 12,5 para 13. Uns 12,5 ali. Uns 12 a 12,5 já chega. Para ele conseguir pegar o crédito total, tá? Vocês estão vendo lá no canto tem um detalhamento de tudo. Então vocês estão vendo aqui, ó, tem a renda de 11 mil reais, o prazo de obra, o valor de avaliação. Se vocês precisarem voltar em qualquer etapa, é só clicar aqui em cima. Onde está vermelho, ele já volta naquela etapa e vocês conseguem corrigir, porque às vezes tem algum errinho e já consegue fazer novamente a simulação. Então é bem fácil. Você faz essa simulação, você faz pelo valor de venda ou de avaliação? Sempre o valor de avaliação. Aqui eu fiz por 350 mil para vocês entenderem os 10,90, que é o que a gente trabalha normal, certo? Mas eu sempre trabalho pelo valor de avaliação. Então, aqui trabalhando por 350 mil, vou colocar agora uma renda de 12, só para a gente ver se chega no teto, para a gente conseguir ter a noção ali como vai ficar exatamente quando pegar os 10,90. Esse perfil de clientes que vocês trabalham, ele está mais voltado assim, para saque ou a price, ou dependendo, ajusta? A diferença é que a saque, ela libera 90% do crédito. Sim. Da avaliação do imóvel. A price libera 80%. Então a entrada dele é maior. Ele pode escolher a price? Pode. Tem FGTS, tem dinheiro, tem recurso, tranquilo. São só de apresentar. Pode mudar. Isso pode ser mudado, sem problema nenhum. A questão é que muda só a quantidade e valor. E a prestação vai reduzir porque ele vai ter que tirar um aporte maior. Se você fizer a saque com 80% de financiamento, a prestação vai dar um valor de 1% sobre o saldo financiado. É 250 mil, R$ 2.500. A price, se você colocar um financiamento de 250 mil, ele vai dar na faixa de 0,75. Se ele fizer pela price, pela price que vai liberar 80%, né? Isso. E se só liberar 80% de financiamento, ele dá 10% de entrada. Ele pode ir pagando 10% durante o período de obras? Pode. Se a renda dele se encaixar, o perfil se encaixar, tá ótimo. Parcelamos para ele, se precisar parcelar mais que 10, mais que 15, 20, a gente parcela. Agora a gente vai analisar a renda do cliente. Se a renda dele for compatível em parcelar em 35 meses, meta ficha, certo? Precisa de avalista ou fiador aqui? A gente vai analisar a renda do cliente. Se não passar na renda, não tem como fazer. Não vão pedir um fiador para poder parcelar a diferença de valor, certo? Mas só para vocês terem noção, geralmente aí uma renda de 12 mil é 30% da renda. 30% da renda. 30% de 12 mil, estamos falando de quanto? Quase 4 mil reais? 4 mil pila? 3 e pouquinho? Essa é a parcela mensal que ele pode pagar. Então,
paga uma boa parte de 36 meses aí, 35 meses. Ele consegue fazer um fluxo bem bacana. Ó, aqui a gente colocou em 12 mil de renda, vê que já chegou aí, ó, nos 315, 35 de entrada, que é os 10%. Vamos setar a planilha aqui de novo e vamos lá de novo para entender, ó. Liberou 315 mil de crédito, 35 mil de entrada, no prazo máximo de 420 meses. Prazo máximo, se ele quiser diminuir, ele pode. A gente sempre faz o máximo porque ele consegue ter essa noção. Aqui você está vendo o juro de obra, o acompanhamento inicial 61, final na faixa de 1.818. Prestação de financiamento, ó, 3.355 inicial, final 780. Se ele quiser pagar essa parcela de trás para frente, igual geralmente o pessoal fala de financiamento de carro, ele pode? Se quiser antecipar o valor, diminuir parcela, ele pode? Pode, né? Se ele pedisse hoje essa prestação, quanto viria mais ou menos? Se ele falar assim, ó, quero pagar essa prestação hoje, assinei. Se fosse o imóvel pronto, já entregue, ele está pagando a prestação. Se ele chegar para o banco e falar assim, ó, quero pagar essa prestação aqui, quanto ele pagaria? Se ele está pegando lá de 35 anos atrás, que ele ia pagar futuramente, no caso, né? Ele está trazendo para o valor futuro, trazendo para hoje, valor presente, no caso. 350, né? 350? 50% quase? 55%? Cara, ele vai pagar uns 200, 220. Tira 70% das últimas prestações. Então, esse exemplo, aqui ele tem uma parcela de 780. Se ele tivesse o dinheiro para pagar um ano dos 780 certinho, ele pagaria 4 anos, uma vez só. Por isso que geralmente a média do brasileiro para quitação do imóvel, nesse perfil de renda, estou falando nesse perfil, não do Minha Casa Minha Vida, nesse perfil de renda é de 7 para 8 anos. Tá? A quitação desse imóvel. Até porque ele consegue amortizar a qualquer momento e ele amortizando, ele vai baixando parcela e quando estiver confortável para ele, ele pode reduzir o tempo, né? Isso mesmo. E aí ele quita. Isso mesmo. Muito mais rápido. Para amortizar é melhor na saque ou na price? Ou não tem diferença? Eu acho que é saque, sim. Para essa questão do cara que vai pagar da última. Cara, a diferença é a seguinte. Quando você está na parcela, está fazendo na saque, o juro está atrelado à tua parcela. Certo? A maior parte. O saldo seu está pelas parcelas, dividido pelas parcelas, quantidades. Quando você faz na price, você está pagando o saldo devedor. O juro está atrelado ao tempo e ao saldo. Certo? Então, um exemplo, as primeiras parcelas, eu tenho financiamento na price, pra você ter noção. Eu peguei um estúdio no centro tempo atrás. A prestação, eu paguei 2 mil de prestação, não mudou nada do saldo, basicamente. Mudou, tipo, 200 e pouquinho, 300 reais. Não muda quase nada. Nos primeiros anos, você paga muito juro. Se você antecipa na saque, você consegue estar aqui tendo a previsão já de todos os valores, já está tudo dividido, já entendendo como vai ser cada parcela já com juros, certo? E se você antecipar, você consegue arrancar isso aí. Na price também consegue? Consegue. Só que lá eu aconselho fazer na quantidade de meses. Tá? Sempre, não na prestação. Você pode escolher, lá é sempre na quantidade de meses. Porque se você pegar na price e amortizar o saldo devedor e continuar com a mesma quantidade de parcela, ele vai pegar o saldo devedor e vai diminuir pela quantidade de parcela. Ele vai tacar o juro em cima, a prestação vai mudar. Tirei 10 mil reais lá, não vai mudar 10 reais na prestação. Se você vai pegar os 10 mil reais e vai pagar nas prestações, você tira lá 3, 4 anos. Aí você vê a diferença do fator do tempo. Porque quanto mais tempo em parcela, mais juro. Você antecipa isso aí. Beleza? Deixa eu te mostrar um negócio. Tu deu isso aqui. Ah, você tem um videozinho para mostrar como fica? Não. É um saldo de 100 mil reais, né? Isso aqui a gente conseguiu ontem do parceiro. Tem um saldo de 97 mil e falta 164 meses. Isso mesmo. A prestação dele dá 1.281, tá? Ele vai amortizar, ou seja, vou pegar a última parcela lá de trás para frente, né? E vou pagar 280 reais. Esses 280 reais vai pagar uma parcela de trás para frente, ou seja, de 1.280 ele paga uma parcela por 280. Baixa mais um, irmão. Isso Ele é saque, né? Não, isso, esse tá aqui na saque ou tá na na price? saque, tá na saque. Ele vai pagar 1.120, basicamente o que ele paga de parcela, né? Ele pagou a parcela desse mês, vai pagar 1.120 lá de trás. Ele vai pagar 4 parcelas, uma pancada só. Passa mais um. Aí ele sobrou, né? 2.240 lá, ele vai pagar 7 parcelas. Passa mais um.
Opa, mais um. Ele vai pagar R$9.000, por exemplo. Ele vai amortizar lá, vixe, sei lá quantas parcelas, um monte. 29 parcelas. Repare no seguinte, né? Isso aqui é muito interessante pra gente colocar, porque A prestação era 1.280, se colocar por milão lá, 29 parcelas, arredondando, deu R$30 mil que ele ia pagar. Dos 30 mil ele pagou 9. Você não usou 21. A modalidade para você poder fazer essa amortização é bastante interessante. Se você reparar, o saldo dele está 97, certo? Ele vai dar R$9.000. Olha como que fica o novo saldo devedor dele. R$88. Ele tira o juro, ele simplesmente amortiza o saldo final. Então, se ele está pagando 9, ele vai tirar R$9.000 daqui. Isso aqui, ele é na price. Isso. Você está amortizando no saldo, certo? Na price dele. A saque já vai tudo direto na tua parcela. Você antecipa bem mais prático. Tipo, na prestação dos dois dá para amortizar nas mesmas situações. O que você tem que ver aqui, gente? Vocês estão vendo aonde que ele está fazendo a simulação? No aplicativo da Caixa mesmo. O próprio aplicativo da Caixa, o cliente consegue entrar ali, faz a simulação, ele consegue saber quanto que ele vai antecipar, o quanto ele consegue já diluir, e aí ele tendo isso aí, ele vai contratar, ele vai fazer a simulação, ele vai conseguir ver tudo. Depois ele clica no contratar, aí ele contrata todo o valor, se tiver saldo na conta, já liquida ali mesmo na conta, né? Ou ele pode até criar como um boleto para poder pagar isso aí. Tá? Geralmente faz débito automático na conta. Então já consegue no próprio aplicativo da Caixa já ter essa noção de como vai ficar. Isso só para vocês terem a noção. Tem vídeo no YouTube explicando isso aí bem fácil também. Igualzinho do jeito que o Paulo mostrou aqui. Se vocês analisarem isso aqui para mostrar para o cliente de antecipação, eu comprei um apartamento no centro, que eu sempre falo para os clientes, na hora que está na mesa, ele falando assim, será que se paga isso aí? Não, eu comprei pensando nisso aqui, ó. Vamos voltar rapidinho aqui. Pensando nisso aqui, ó. Lembra no fluxo investidor, o cliente está pagando 30% de obra, 70% deixando lá no saldo final? Se a gente for pensar hoje no saldo final, ele tem 244 mil lá, mais ou menos 1%, que é a prestação dele na saque, 2,5. Quanto que é o aluguel na região hoje? Quanto mais ou menos? Eu vi bem baixinho assim, ó. Os mais baratinhos, 2,5, 2,700. Mais barato, tem 3 e pouquinho. Os mais barato, 2,5, 2,700. Se eu dei 30% do período de obra e financei o restante, ele está se pagando? Sim. Você fez a alavancagem? Sim. Fez, né? Fora a valorização do patrimônio, mas isso. Fora a valorização do patrimônio. Quem está pagando o teu imóvel é você? Não, é o inquilino. É o inquilino que está pagando. Então, essa forma, eu geralmente explico para vocês entenderem que isso aí é pro investidor. Se vocês entenderem como vender para o investidor, cara, vocês vão arrebentar com o morador. Porque não tem como o morador não comprar algo que o investidor está colocando dinheiro. Você está vendendo basicamente os 30%. Ou melhor, vamos lá para a última condição. A mesma unidade, qual que é a avaliação da Caixa dessa unidade? 400 mil. Vamos pegar a avaliação, vou colocar com 400 mil redondo, tá? Para não ficar o valor picadinho. Vamos voltar aqui de novo. Valor do imóvel, tá? R$400 mil. Eu acho que eu vou ter que aumentar um pouquinho a renda aqui. Vou aumentar só para uns 3, só para a gente ter garantia, para mostrar o valor certinho e a gente não estender muito mais a conversa, senão vocês vão cansar. Se deixar a gente falando isso aqui, eu vou até amanhã. Vamos pular aqui rapidinho. 1936. Se alguém não conseguiu pegar esses códigos, no nosso Drive tem uma pasta lá, Associativo Caixa, que tem o passo a passo aqui para você, né, poder na frente do cliente, treinando, se desenvolvendo. Isso aí. É bom sempre fazer isso aí, uns 2, 3 vezes no dia aí, uma semaninha você tá craque nisso aqui. Aí sempre mudando o formatinho ali de público, né? Você fica esperto nisso. Bom, vamos lá. Coloquei o imóvel com avaliação. O nosso imóvel aqui, ele tem uma avaliação de 400 mil na unidade de 2 quartos, certo? Quanto que libera no máximo nessa unidade? Financiamento 360. 360. Qual que é o valor da unidade? 350. Porra, mas financiou tudo. Caraca. Por que eu passei primeiro com 10%?
Primeiro a gente vai fazer o seguinte. Vocês gostam de dinheiro? Vocês gostam de dinheiro ou não gostam? A galera não gosta aqui, mano. Primeira turma que eu falo não gosta de dinheiro, né? Nós gostam, mas aí você Eu não não tinha. gosto. Você não sabe, né? Se a gente está trabalhando como corretor, a gente está trabalhando porque a gente quer ver uma oportunidade melhor para nós. Então a gente quer dinheiro. É isso que a gente viu nessa oportunidade de mercado. Muito tanto pode falar que gosta do mercado, eu gosto do mercado, mas a maior oportunidade que eu vi quando eu entrei foi ganhar muito mais do que a outra profissão. Certo? Pra vocês terem noção. O mercado imobiliário é prostituído, né? Oi? Não à toa o mercado imobiliário é prostituído, né? Entendi. Não à toa o mercado imobiliário é prostituído, né? Porque as pessoas entram sem qualificação nenhuma. Muitos entram sem qualificação nenhuma. Aí é a questão. Exemplo, para eu aprender isso aqui, eu aprendi num mês fazendo. Quando eu entrei. Fiquei ralando para pegar. Mas vou te dizer uma coisa assim. É porque eu sou meio sistemático mesmo. Eles sabem. Eu sou meio chato com isso. Porque eu sei que 99% das pessoas não vão fazer isso. Não vão fazer. Faz diferença? Para mim faz. Porque eu vendo algo que eu compro ideia. Tá? E assim, o associativo eu estou mostrando para vocês porque eu compro assim. Porque eu compro ideia, porque eu mostro assim, porque o Cova vê assim, a Célia vê assim, o Dan vê assim, o pessoal está vendo que faz um sentido muito legal para mostrar para os teus clientes. Vocês vão comprar e vão vender de olho fechado, tá? Para os teus clientes, tanto no associativo, fluxo direto e essas condições que a gente vai mostrar. Mas sim, você vai comprar muita coisa, e muito mais até na Minha Casa Minha Vida, tá? E assim, uma coisa que eu aprendi, de quando eu comecei, na época, no dia que eu comecei, tinha mais de 120 corretores, no dia que eu comecei, certo? Hoje eu acho que se tiver um ou dois no mercado, do jeito que vai, do jeito que entra, vai. Sim. Certo? No dia que eu entrei, tinha um corretor que vendeu uma unidade. No primeiro dia, fez roleta, sentou, a primeira roletinha dele na vida, nem sabia o que era isso. Sentou no plantão, entrou um clientinho com a pastinha de documentação no braço. O cliente olhou, gostou, fechou. Eu olhei e falei assim: não, tá fácil demais. Foi assim, aí ralei 30 dias, no último dia do mês eu fiz uma venda. Eu falei, nossa. Ainda ganhei 3 contas. Eu falei assim, cara, é o salário que eu estava ganhando. Eu estava ganhando no primeiro ano de engenharia 3 mil. Ganhei 3 contas numa comissão. Eu falei assim, não, eu vendo mais. Eu vendo mais. Eu sou advogado. Então comecei, né? Eu ganhava R$2.000 no escritório. Você tem noção. Hoje, com o engenheiro, no advogado, até médico já está vendo isso, para a quantidade de pessoas que tem na área e a não prostituição do nosso mercado. Mas você vai ver no estudo, em toda a cadeia. Na cadeia também está isso, porque aumentando a quantidade, diminuindo a qualidade, certo? Vai mudando também as condições de apresentar para o pessoal futuramente. Eu ganhava 3 mil no primeiro ano de dinheiro mecânico. Saí, vim para cá, fiz uma venda, falei assim, cara, esse negócio da vida. Eu vou dar minha opinião. 8 anos. A minha situação foi um pouco melhor do que a dele. Eu tinha uma casa, era conseguia com o corretor, pedi para fazer a visita, não sabia nada disso, ganhei 30 mil. Nossa, ganhou o salário meu do ano. Naquela época. Eu vou dar minha opinião. Tem muita gente que quer, né? Porque a profissão de corretor imobiliário, ele atrai muito olhar, né? Uma comissão aqui é 10, 15, 20 mil reais. Muita gente quer. Poucas pessoas conseguem pagar o preço para ser corretor de imóveis, né? É você aprender a ser um empresário. Você não faz mais conta por mês. Você não sabe se vai ganhar todo mês. Então, você tem que começar a fazer conta por trimestre ou por semestre. Você tem que aprender a levar 100 nãos no começo para receber um sim, como o Cônigo falou. Conforme você vai melhorando a tua capacidade, você vai ter que levar 50 nãos para um sim, e depois 40 para um sim. Quanto tempo isso vai levar, né? A rejeição é muito complicado, trabalhar com vendas é muito complicado. Então muita gente quer, poucas pessoas conseguem sobreviver e ter resiliência suficiente para ter sucesso dentro desse mercado. É um mercado para poucos, tem muito aventureiro, sim, só que são raros os bons profissionais, né? Eu falo que é muito poucas pessoas que estão aí há 5, 6 anos no mercado, né, que passaram essa primeira fase. Porque atrai muito, só que, né, você tem que pagar um preço caro. Isso. A maioria. Vamos finalizar aqui. Melhor condição que a gente vai mostrar hoje. Estava falando para vocês por que vocês gostam de dinheiro, certo? Vocês gostam? Estão na área para vender, para ganhar dinheiro. E eu mostrei primeiro 10% de entrada por isso. Se você faz a venda com 10%, quanto tempo que a gente está demorando para pagar? Comissão. Na cabeça. O cara assinou, a gente tem 2 formas de pagamento. A comissão vai direto para a imobiliária já, o cara paga direto para vocês, vocês recebem no dia, ou dependendo do formato de pagamento da imobiliária, tem imobiliária que pode ter um formato diferente, não dá, certo? Então depende só esse tempo. Ou, se fizer
pagamento integral para a SPE, o CNPJ da incorporadora, a imobiliária vai receber por nota, é quinzenal. Então o cara pagou 10%, o dinheiro está no bolso. Forma de pagamento nossa de comissão. Então, pensa assim, a unidade é 350 mil. Vocês têm a comissão. Se o cliente pagar 10%, você já recebe toda a comissão, de cara, no dia. Entendi, isso eu entendi. Mas... Se ele for fazer direto para o imobiliário, ele pode pagar até direto para vocês, que são as formas que vocês vão receber no dia, certo? Que é, exemplo, se ele paga direto para o imobiliário, você já recebe de cara. Ah, entendi. Ele não vai pagar para a incorporadora, vai ele pagar vai direto pagar para para vocês. a imobiliária emite a nota fiscal. Nem emite ou nota não fiscal, emite. só se ele quiser emitir direto para o cliente. Ou emite um termo de confissão de dívida. Entendi, agora entendi. Certo? Uhum. Ou ele faz pagamento integral para a incorporadora, E da aí SPE sim, do emite produto, nota fiscal e aí recebe. sim emite nota fiscal para nós e nós Agora fazemos o entendi. pagamento. Aí demora 15 dias. Tá? Tá. Se o corretor for autônomo, recebe na hora também. É o mesmo Processo. processo. Mesmo processo. Corretor autônomo, imobiliário, a gente vai entender como se fosse imobiliário. Né? Segunda questão, o cliente não tem 10%. Quanto que eu tenho que pedir? 7. 7%. Tá. A gente também tem filho de Deus, tá? A gente tem que receber. Então, o corretor tem que receber, mas a gente também tem que receber. Então, tem os pagamentos internos nossos, pede sempre 7% aqui no novo prato. Pediu 7%, recebe de cara, certo? O cliente não tem 7%. O cliente, você viu que ele tem uma renda boa, se descapitalizou naquele momento, a gente fala que assim, renda de 12, 15 mil, acontece, a gente sabe, né? Até mais do que a gente queria, mas acontece. Vamos deixar de vender? Não. O que a gente faz? A gente vai mostrar para o corretor, receber é 7%. Bateu 7%, ganhou, recebeu. Se financiou 100%, quando assinar com o banco, certo? Lá na frente, quando assinar com o banco. Então, a gente abre conforme for o caixa do cliente. Se ele pede 10% de cara, para quê? Porque a gente tem que primeiro honrar o que a gente vai precisar. Estava correndo agora atrás, se o cara tem uma condiçãozinha, faz ele pagar. Então, chegou na mesa comigo, 10%. Não tem 10%? O cliente, às vezes o corretor já até me explica, falou, ó, já passei para ele a condição assim assessada, eu já sei, eu já vou um pouquinho mais preparado. E ainda tento forçar para ver se tem um pouquinho mais. Se não, o que a gente faz? Vai com os 10%, não tem, vai para 7%, não tem, aí a gente abre para fazer um parcelamento. Não dá para fazer um parcelamento, quer financiar no máximo? O cliente financiou no máximo, vou mostrar para vocês a condição aqui, ó. Essa mesma unidade, se ele fosse me dar 10%, seria 34 mil reais de entrada, certo? O que a gente está fazendo? Em último caso, o cliente quer comprar, você quer vender. Cadê aqui o Alves? Cadê o seu vezes aqui, ó, povo? Não tem teclado numérico aqui, eu já me perdi. Cadê o asterisco? Vezes 0,0. Opa. Ó, 1% de entrada. E vamos colocar o restante como um financiamento. Condição dessa unidade, sempre tem que ver o que? A unidade de 400 mil de avaliação está liberando no máximo 360 mil, tá? Avaliação 400. Se a avaliação, vocês estão vendo que tem unidades aqui, ó, 2 quartos, 2 quartos, 2 quartos, opa, 2 quartos com suíte, 365. Que andar que é esse aqui? Quinto andar. Então, do quinto para o sexto andar, já começa a ser um pouquinho acima de 1%. Sempre pega sobre avaliação, quanto libera o máximo. Se libera no máximo 360 mil de crédito, e a unidade é 365, ele vai ter que pagar a diferença. Tá? Os outros 5 mil reais aqui ele vai ter que pagar a diferença. No caso que a gente pegou a unidade aqui 202, que a unidade é 350 mil, liberou os 360.
Cobre isso aqui? Cobre, né? Tem documentação gratuita? Quem está dando documentação gratuita hoje? Quem que é o louco? Só nós mesmo, né? Só nós mesmo. 65%. Pera assim, vamos entender aqui. Vamos recapitular tudo de novo. Vamos recapitular tudo de novo. A documentação para 400 mil, eu calculei todos os valores, tá arredondando ali para um 2/4, dá 18 mil reais. Dá 17.900 e pouquinho. Dá 18 mil reais. Por um 3/4 vai dar entre 20 e 21 mil reais ali. Um 3/4. A avaliação do 3/4 está igual, mas a gente vai aumentar isso aí, assim para o IPJ, para a gente poder reavaliar. Tá? Vamos aumentar essa avaliação para liberar o crédito. Mas se vocês pegarem nessas unidades, vamos recapitular um pouquinho a informação. 346 mil reais. Tem NCC isso aqui? Não? Tem documentação gratuita e não tem NCC? O cara comprou pagando 3.500 reais? É? É isso mesmo? É isso. O cara comprou pagando 3.500 reais. Espera aí que eu vou pegar a fichinha lá para vender uns aqui já. Olha lá, 3.500 reais. Ele vai congelar o saldo e vai ficar com o juro de obra. O juro de obra, geralmente, ele vai dar aí. Para com isso aí, eu cansei esse negócio aí. Vai dar aí uns 8% do valor que ele financia, média. 8, 9% média. Depende da idade isso aí. Porque o seguro de vida influencia. Quanto mais velho, mais caro fica o juro do seguro de vida. E isso vai começar a pagar lá quando jogar. O juro de obra é só quando ele assinar com o banco, 30 dias depois. E a parcela só depois que ele receber o imóvel, certo? 8% do valor que ele financiar, se a gente pegar ali 346 mil, é uma calculadora fácil, eu tô sem meu celular aqui. Quem tem uma calculadora aí? Me ajuda aí. Eu tenho no celular, pode Pode ser? ser, pode ser. Só para me ajudar no cálculo. Pode falar. Se ele for financiar 346 mil vezes 0,08, que é 8%. 27.680? Se a gente falou mais ou menos 8% do que ele financia, 28 mil aí, 28 mil reais. Divididos em 35 meses, começou numa parcela um pouco menor e evoluindo. Ele já ganhou 18 aí. E a documentação. Quanto que o INCC dá? Média anual? Você sabe quanto está hoje? Hoje, o INCC? Está mais baixo. Os últimos meses desse ano só, né? O acúmulo está de 4,02, mas nos últimos 12 meses. Fechou o ano em 3,5, 3,56, tá? O ano retrasado estava em 9,28. Estava em 9,28. Aí a gente veio em deflação, diminuiu, fechou o ano de 23 em 3,56, ó, de 9,28 em 2022 para 3,56 em 2023. Esse ano já deu uma subidinha um pouquinho mais. A gente já está vendo que vai chegar no 5 pelo jeito que ele está no final do ano. Está um pouquinho maior. Está um pouquinho maior do que estava no passado. Por quê? Vocês viram que a Selic já parou de cair, né? Teve situações no Rio Grande do Sul, está tendo guerra, está tendo um monte de coisa no mercado fora e os Estados Unidos também não está baixando a taxa Selic deles lá, não tá? Isso influencia o mercado, tudo influencia o mercado. Então, se a nossa Selic não está mais baixando, é sinal que está vindo um pouquinho mais de inflação. Não está vindo algo agressivo, mas está vindo. A média, geralmente, é entre 5% e 6% que o brasileiro tem aqui. 5% e 6% é a nossa média. Se a gente pegar em 3 anos de construção a 6% aí, estamos falando de 18% de correção, 18% a 20% que ele vai ter aí até entrega, só de INCC, fora a velocidade de venda que se aumenta um precinho de tabela. Então ele vai ter 18%. Quanto que eu falei que é o juro de obra? O total? 8%. 8%? Depende da idade. Então ele ganha documentação, ganhou em mais de 10% só do INCC de valorização, fora a velocidade de venda. Ganhou o que mais aqui? Pô, ele ia pagar isso, pagou isso. Se ele vender o imóvel, não é que recebeu o imóvel. Ele recebeu o imóvel, ele vender. Quanto que ele pagou até lá? 28 mais 3,5 dá 31,5 aí? 30 mil reais. Pagou 30 mil reais, valorizou 70, 80, 100 mil reais. E ele pagou isso aí. Brincadeira, né?
Entenderam o investidor? Cara, coisa mais fácil. Depois que vocês pegam esse nozinho, fica muito mais tranquilo. Porque o cara vai olhar e fala assim, cara, eu quero comprar 3. Aí começa a ficar mais gostosa a brincadeira. Porque aí você olha o imposto, o caboclo, você olha lá e fala assim, ó, coisa que ganha bem. Acho que você comprou umas 2. Aí você vê que a renda dá um pouquinho mais, falando, não, você compra umas 4, né? Umas 4, 5, 1%, você compra mais, pô. Puxa a entrada maior, não tem, abre para vender mais. Quer uma entrada mais baixa? Então eu faço uma entrada mais baixa. Mas você vai ter que comprar 2, 3 unidades. Aí eu faço para você assim. Pô, já que eu vou ter que esperar um pouco para receber, eu vendo muito mais. Você faz uma alavancagem ali, muita comissão também. Você consegue fazer com que o cara compre mais unidades, uma condição melhor. Porque se o cara ganha 20, 30 mil reais, o juro de obra vai ser o problema para ele? Não vai. Eu cheguei para o cliente assim, vai pagar comissão da unidade, ele quer comprar mais? Ah, mas eu não quero pagar 10%, eu faço um valor menor para você, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou jogar 4 unidades. Não dá, eu falei assim, vai, o que eu fiz? Coloquei na mesa e falei assim, o juro de obra vai ser um problema para você? O cara ganhava, acho que, 100 e poucos mil mês. Não vai ser um problema, porque assim, se o juro de obra não é problema, qual é o problema então para comprar no outro? Nenhum. Então tá aqui, eu vou fechar. Fechou. Então, às vezes, a gente vai pegar uma sacada, uma forma diferente ali que você consegue fazer muito mais venda, tá? Facilita bastante. Entenderam aqui?